Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Laboratório de Língua Portuguesa. E o tema de hoje é o mundo em transformação e o assunto sujeito e predicado, certo? O que é sujeito? Elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação. Seu núcleo, que é a palavra mais importante, pode ser um substantivo, pronome ou palavra substantivada. Certo, queridos? Então, exemplos. A pequena criança contou a novidade com alegria no olhar. Para identificar o sujeito na frase, basta perguntar o verbo. Quem contou a novidade com alegria no olhar? A pequena criança. Qual é a palavra mais importante nesse sujeito? Criança, substantivo. O amar é indispensável ao homem. O que é indispensável ao homem? O amar. Então aqui todos nós sabemos que amar é verbo, né? Pode ser conjugado, eu amo, tu amas, ele ama. Porém, aqui ele está vindo como um substantivo. Toda vez que eu coloco um artigo na frente, o, a, os, as, uns, uma ou umas, qualquer classe gramatical se torna um substantivo, certo? Qual a ordem do sujeito na oração? Forma direta, inversa e meio do predicado. Quando é que ela é direta? Quando o sujeito vem antes do predicado. Exemplos. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Quem organizou a festa? Os formandos e os professores empenhados. Então, eu tenho primeiro aqui o sujeito e organizaram a festa, o predicado. Forma direta. Primeiro o sujeito, depois o predicado. Ordem inversa, quando o sujeito vem depois do predicado. Organizaram a festa, os formandos e os professores empenhados. Então, eu só fiz inverter a ordem. E no meio do predicado, quando o sujeito aparece no meio do predicado. Empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Então, aqui, ó, os formandos e professores no meio. Certo? Tipos de sujeito. Simples, composto, indeterminado, oração sem sujeito, desinicial ou oculto. Vamos ver o que é cada um desses. Quando é que ele é simples? É aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Exemplos. Pedro viajou. O verbo está se referindo a apenas um substantivo, Pedro. Nós aprendemos o alfabeto. Aqui ele está se referindo a um pronome, nós. Apesar de nós estar relacionado a um ou mais de uma pessoa, né? O eu e o tu. Mas aqui na frase, como eu coloquei apenas um pronome, então é sujeito simples. Os três construíram o projeto. O verbo refere-se a um numeral. Então, mesmo que 3 esteja aqui no plural, mas como é apenas um numeral 3, então é simples. O humilde aprende mais. O verbo refere-se a uma palavra substantivada, que no caso o adjetivo aqui está fazendo o papel do substantivo por causa do artigo. Apenas um, simples. É provável que ele viaje hoje. O verbo se refere a uma oração. É provável que. Então, toda oração que ele viaje hoje, como é apenas uma, sujeito simples. Se no simples o núcleo é apenas uma palavra, então no composto é mais de um. Mais de uma palavra, mais de um núcleo. Exemplos. Pai e filho viajam juntos todos os anos. O verbo se refere a mais de um substantivo. Eu tenho aqui o pai e filho. Viajamos ele e eu para Cancún. Quem viajou para Cancún? Ele e eu. Mais de um pronome composto. Aprendem mais os humildes e os esforçados. Então, aqui eu tenho dois adjetivos, certo? Humildes e esforçados, logo composto. Era melhor esquecer o carro novo, viajar para Cancún. Então, aqui, esquecer um carro novo, uma oração. Viajar para Cancún, outra oração. Duas orações, sujeito composto. Lembrando que a oração é toda frase com verbo. Indeterminado é aquele que não é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto do enunciado para a flexão verbal. Ou seja, o sujeito indeterminado ele não vai estar escrito, porém você tem como saber através do verbo transitivo direto, na terceira pessoa do plural, lembrando que o verbo transitivo direto é aquele verbo que pede um complemento sem a preposição a, de, com, em, por, perante,
entre, certo? Então, aqui, anunciaram a morte do prefeito. Quem anunciou a morte do prefeito? Eles. Então, aqui, ó. Eles anunciaram. Eles não está escrito, mas subtende-se pelo verbo, que é o pronome eles. Então, temos sujeito indeterminado. Ou o verbo transitivo indireto, que é quando pede complemento com preposição. Verbo transitivo, quando não precisa de complemento. E o verbo de ligação, que é aquele verbo que liga o sujeito, o seu predicativo, né, que é a qualidade do sujeito ou característica, flexionado na terceira pessoa do singular, mais o pronome si. Vive-se melhor no campo. Verbo intransitivo. O verbo intransitivo não precisa de complemento. Quem vive, vive, pronto. Mas, ó, então quando ele vier o verbo intransitivo com o si, indeterminado, precisa-se de técnicos em informática. Verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de algo. Então, verbo transitivo indireto mais o si, indeterminado. No caso, sempre se fica nervoso. Então, eu tenho aqui, ó, ficar, verbo ser, estar, ficar, permanecer, continuação, verbo de ligação. Junto com o se, numa frase, então eu tenho um sujeito indeterminado. Oração sem sujeito. Não é possível determinar o sujeito na oração. Os casos em que esse fenômeno ocorre são com verbos ou expressões que denotam fenômenos da natureza. Por exemplo, de manhã choveu muito. Então, chover, fenômeno da natureza. Chover, relampear, trovejar, amanhecer, entardecer, anoitecer. Toda vez que tiver uma oração com esses verbos, indicando fenômeno, então, a oração é sem sujeito. Com o verbo haver, no sentido de existir. Quando eu puder trocar o verbo haver por existir e a frase continuar com sentido, oração sem sujeito. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Existem muitos animais no zoológico de Brasília. Com o verbo haver, quando indica tempo decorrido, tempo que já passou. Aguardo a encomenda há 2 dias. Há 2 dias, há 2 meses, semanas, anos, décadas, certo? Então, toda vez que o verbo haver também indica tempo que já passou, oração sem sujeito. Com os verbos ser, fazer e ir, na indicação de tempo ou relacionados a fenômeno da natureza. Era bastante tarde, ó, o verbo ser aqui, passado, tempo. Fazia frio durante aquela noite, o verbo fazer indicando fenômeno da natureza. Vai para uns 2 anos que não saio. Então, o verbo ir está se referindo a tempo, 2 anos, meses, enfim, certo? E o último tipo de sujeito é o desinicial ou oculto. É aquele que não está explícito na oração, mas pode ser determinado pela flexão número-pessoa, eu, nós, ou por sua presença em alguma oração antecedente. Assim como o sujeito indeterminado, o oculto ele também não vem expresso, não vem escrito, mas você tem como identificar através dos pronomes eu e nós, que subtende-se que ele é o sujeito. Gosto de viajar todos os anos. Quem é que gosta? Eu. Como eu não está escrito na frase, oculto. Trabalhamos até tarde. Quem trabalhou? Nós. Nós trabalhamos até tarde. Então, o nós não está escrito, mas eu sei que é ele o sujeito, então temos outro sujeito oculto. Porém, se o eu e o nós estiver escrito, já não será mais oculto, e sim simples, tá? Porque ele está escrito. E a outra colocação é oração antecedente, se refere a algo que eu disse antes. Chamava-se Maria, tinha 16 anos e trabalha no hospital municipal. Então, quem é que tinha 16 anos? Maria. Então, para não repetir Maria novamente, eu uso a vírgula e esse sujeito aqui é oculto, porque eu estou me referindo a uma pessoa que eu comentei anteriormente, certo? E agora o predicado. É tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. Então, depois que eu identifico o sujeito, todo o resto é o predicado. Nele, é obrigatória a presença de um verbo ou locução verbal. Quais são os tipos de predicado? Verbal, quando o núcleo é um verbo. Por exemplo, minha tia comeu um prato cheio. Minha tia sujeito comeu um prato cheio, predicado. Qual é a informação mais importante no predicado? É comeu ou um prato cheio? Comeu. Minha tia comeu. Verbo, predicado verbal.
José estudou física. José estudou ou José física? José estudou. O verbo estudar é a informação mais importante. No nominal, a informação mais importante no predicado é o nome, que funciona como predicativo do sujeito. Como eu já expliquei anteriormente, predicativo do sujeito é a característica, a informação do sujeito. Ela está cansada. Ela, sujeito, está cansada, predicado. Então, ela cansada é a informação mais importante. Se eu colocar só ela está o quê? Fica faltando o complemento. Então, a palavra mais importante aqui é o cansado, como ela está. As taxas de juros continuam elevadas. Taxas elevadas. A palavra mais importante é elevadas e não o verbo continuar, certo? E o último tipo de predicado é o verbo nominal, quando o predicado tem dois núcleos, sendo um verbo e um nome. Ele é mais extenso também. Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Os alunos sujeito estudaram o verbo cautelosos, o modo como eles estudaram, o advérbio. Então, predicado verbo nominal. Carlos saiu. Como ele saiu? Feliz. Então, também tem duas informações importantes. André chegou otimista. Como ele chegou? Que ele chegou é importante e como ele chegou também é importante. Então, predicado verbo nominal, certo? Então, nossa aula termina por aqui. Qualquer dúvida, é só falar comigo no privado. Fiquem todos com Deus, bons estudos e bom feriado.